A Elisa, ela vai começar explicando o que é o coaching agora. E depois eu vou dar uma breve explicação do que é a filosofia. E aí, por final, a gente vai tentar, então, ver os links, ver as semelhanças e diferenças. Ver onde elas concordam, onde elas discordam, né? Onde o coaching se aproxima da filosofia, onde se afasta. Essa é a dinâmica que a gente vai fazer. Então, por isso é interessante ficar até o final, para ouvir tanto o que é filosofia, tanto o que é o coaching. E, claro, pedir para você que está assistindo aí agora, já dar o like no vídeo para valorizar e compartilhar, marcar amigos nos comentários, chamar mais gente aqui para dentro da live, tá bom? Então, Elisa, a primeira pergunta é justamente essa, né? O que é o coaching? Como funciona? Sua origem? Tudo aquilo que tu quer falar aí sobre o coaching para explicar para o público da página Filosofia hoje, né? Vai ser muito grato aí pela tua explicação. Elisa, o que é o coaching, por favor? Então, vamos lá. O coaching, ele é uma metodologia, tá? E há muitas, vamos dizer assim, vertentes a respeito da história do coaching, tá? E aí, quando que o coaching começou? Sabe aquela questão, por exemplo, até linguística, né? Quando a gente fala, como surgiram as línguas, como surgiram os sistemas, enfim, por uma necessidade e por uma observação. As gramáticas existem porque observaram alguns registros, algumas rotinas, né, expressivas dentro de um determinado grupo de pessoas que se comunicavam, que se entendiam, né, que uma gerava uma expressão e a outra acabava executando como resultado aquela comunicação. Então se diz que aí temos comunicação. O coaching, ele surgiu de uma observação também de que essa necessidade ela já vinha acontecendo nas relações humanas, né, e na relação muito mais pessoal, de desenvolvimento pessoal. Então, o coaching ele é uma metodologia, tá, que tem como intuito desenvolver o potencial das pessoas ou de equipes, né, de empresas. Então, o mote do coaching é esse. Como é que ele como é que ele é embasado? Qual é a sua base, né? A sua base tem sim um teórico que não é muito antigo, que podemos dizer assim, é recente, ele ainda está vivo, tá? Mas aí a gente chama de coaching moderno. Quando nós vamos olhar para a história do coaching, nós observamos então Sócrates com a sua maiêutica, né? Onde o grande princípio são as perguntas, traduzindo, né, as perguntas poderosas. Então, o coaching, ele se baseia, toda a metodologia, todas as ferramentas do coaching, elas se baseiam sempre em perguntas poderosas, consideradas poderosas em função da rapidez do resultado, da rapidez da assimilação do sujeito que passa por uma sessão ou por várias sessões de coaching, tá? Então, o coaching é essa metodologia que tem como princípio filosófico, vamos dizer assim, a maiêutica, né, através de perguntas poderosas, mas não são quaisquer perguntas, né, são perguntas mais que a gente precisa, assim, de um tanto de estrada, né, de cursos bem condizentes com a proposta de seriedade no processo para entender que efeito tem essa pergunta e essas perguntas no sujeito que está se dispondo a passar por um processo de autoconhecimento. Então, nós temos aí a história mais antiga do coaching, como Sócrates, né? Mas o nome, a nomenclatura, vem da ideia de coaching, carruagem, né? Porque ela transmite, ela passa de um ponto a outro. Então, o coaching ele tem esse princípio. Tu tens o teu cliente, que nós chamamos de coachee, né? Então, o teu cliente é o coachee, temos o profissional, que é o coach, o cliente, que é o coachee,
e nós temos o processo que é o coaching, né? Então, a carruagem, esse nome tem ideia de carruagem porque esse coach, ele se encontra, a gente faz uma análise, um diagnóstico com ele, né, do seu momento atual, do seu presente, e junto a todo o processo se faz a construção, então, do ponto B, que é o ponto que esse coach deseja chegar. Tá? O que acontece, Fábio, é que muitas pessoas, elas muitas vezes não têm muito definido que ponto B é esse. Tá? Chegam e dizem, normalmente chegam com a situação de um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma carência, eu tenho um temor, eu tenho eu me sinto uma pessoa amarrada, ou profissionalmente, ou afetivamente, ou mesmo dentro das empresas, né? Temos problemas dentro da nossa equipe, seja de comunicação, seja o que for. Então, o que acontece? Esse ponto B, muitas vezes, não está claro. E cabe ao coach, profissional de coaching, alinhar junto ao seu coach, né, ou junto ao seu gestor, né, o gestor da equipe, e até mesmo da equipe toda, um ponto B, claro e bem definido, certo? Não pode ser algo vago, porque senão não se chega, né, fica sempre muito subjetivo. Então tem que construir uma objetividade nesse ponto B. Com as ferramentas, com a metodologia, vai se aproximando, vai construindo toda essa caminhada para este ponto B. O mais interessante no coaching, que muitas vezes é confundido com terapia, é a rapidez com a qual se chega nesse ponto B, justamente porque se deixa ele muito claro, muito objetivo. Né? Isso é trabalho do coaching, fazer com seu coach, construir essa objetividade no seu ponto B. Mas aí tu poderias me perguntar assim, mas se está trabalhando com potencial, se está trabalhando com autoconhecimento, não são questões subjetivas para te construir um ponto B que seria objetivo? Né? Nós poderíamos fazer essa reflexão, foi uma reflexão que eu também fiz quando eu comecei todas as minhas formações. Se tu estás trabalhando com subjetividade, tu vais construir algo objetivo, esse objetivo ele não vai sofrendo alterações, né, ao longo do processo e não vai enfraquecendo essa objetividade do ponto B? Pode sim acontecer. Esse ponto B, ele não é um ponto B engessado, ele só é um ponto B construído inicialmente para elucidar a caminhada, né, e para ir mapeando sempre essa caminhada e realmente a validação desse ponto B. Então, esse ponto B está ao longo do processo sempre sendo validado ou lapidado. Né? Então, não é algo, o objetivo que mata o subjetivo. Não, o subjetivo, ele, ao longo do processo, ele será sempre respeitado. E é sempre o desejo do coach, nunca do coach. Tá? Então, nós temos aí isso então, toda a história, o início, né, como começou, e o que seria o processo. Hoje nós temos o Timothy Geller, que é considerado o pai do coaching moderno, né, e ele é um ex-tenista da Califórnia, e ele começou a perceber, nas suas aulas de tênis, né, ele se tornou professor de tênis, que ele precisava diminuir as interferências, inclusive a interferência da leitura dele do que seria uma grande performance de jogo. Então, ele percebeu que ele estava tentando ensinar o seu aluno, né, a jogar tênis pelo seu mapa mental, pela sua forma de ver o jogo, pelas suas percepções, pela sua experiência, mas que esse aluno não tinha as mesmas percepções e nem a mesma experiência. Né? Então, havia uma grande interferência aí, que nós chamamos até na comunicação de ruídos. Né? Então, haviam muitos ruídos aí nessa passagem e até mesmo nesse desenvolvimento de potencial e de segurança em relação ao jogo.
Então, com isso, ele formatou como nós conhecemos hoje o coaching moderno, né? Então, coaching moderno, nós temos este pai, né, que é o Timothy Geller. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que o Timothy criou uma fórmula para o coaching, né, que é performance igual a potencial menos interferência. Então, nós temos que o papel do coaching dentro do processo, com seu coachee, é minimizar ou eliminar essas interferências. Essas interferências podem ser até mesmo do coaching, se ele não for bem preparado. Então, ele vai estar passando todo o seu mapa mental para o mapa mental do seu coachee, como também pode estar dentro do próprio coachee. Em que sentido? Através das crenças que ele tem, da cultura que ele tem, da criação dele, relação com pai e mãe, da imagem que ele faz de si mesmo. Então, tudo isso podem ser interferências. Por que eu digo podem? Porque a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai rotular algumas questões, né? Dizer, não, a cultura que tu trazes da tua casa, as crenças que tu trazes da tua casa são interferências para isso. Não sei. Elas podem ser, mas a gente não pode afirmar. Quem pode afirmar é o próprio sujeito dentro do processo de coaching. Então, a gente vai mapeando, há indicadores dentro desse processo que vão mapeando as interferências e o grau dessas interferências. Então, eu já não posso chegar com a ideia, não, cultura familiar é interferência para esse sujeito, cultura social, interferência para esse sujeito, não sei. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua complexidade. Então, basicamente, nós temos esse panorama do coaching. Muito, muito, muito interessante. Eu fiquei só com uma dúvida aqui nas minhas anotações. A fórmula ali do Timothy é performance... Igual a potencial menos interferência. Potencial... interferência. Menos interferência. Porque o coaching, ele quer desenvolver, ele tem como mote, vamos dizer assim, o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo ou de um grupo, certo? Então, a performance entende esse potencial sem essas interferências. Não, muito bacana, que me esclareceu várias questões. Eu fiz uma série de anotações para depois a gente conseguir fazer aquilo que é relacionar semelhanças, diferenças. Eu já vi várias semelhanças aqui, até lá na origem socrática, mas também já vi várias diferenças também para falar lá. Então agora eu vou falar assim um basicão da filosofia. Eu sei que agora, neste momento aqui, nesse exato momento, tem gente de todos os níveis possíveis da filosofia, desde daqueles que não tiveram essa matéria na escola e absolutamente não sabem o que é filosofia, até pós-doutores estão me assistindo aqui agora. Então eu vou tentar fazer de um jeito que, vamos dizer assim, contemple todos os saberes, né? Então, assim, vamos voltar lá para onde? Para a Grécia Antiga. Na verdade, ainda antes do Sócrates, Tales de Mileto, os primeiros filósofos, 200 anos ainda antes do Sócrates, e a própria palavra filosofia ela já tem bastante a nos dizer, né? Na sua filologia, dando uma de Mário Sérgio Cortella aqui, a palavra filosofia ela é formada de duas palavras gregas. A primeira é philo, que significa amor, um tipo de amor especificamente, e sofia, que significa sabedoria. Então aqui, só na palavra filosofia, já tem questões importantes para a gente saber sobre a filosofia. Primeiro, tá? Como eu disse, philo é amor, mas é um amor que os gregos usavam no sentido de amizade verdadeira. Quando um grego, lá na antiguidade, queria se referir a uma amizade verdadeira, ele usava o termo philo. Quando era o amor erótico, ele usava o eros.
quando era o amor familiar, ele usava o ágape. O filo, então, é amizade. Amizade verdadeira, que é o quê? Aristóteles, anos depois, vai nos explicar muito bem. A amizade verdadeira é tu querer bem o outro e se sentir bem ao ver o outro bem. Certo? Então, tu quer o bem da sabedoria. O filósofo, a filósofa, são pessoas que querem o bem da sabedoria. São pessoas que não querem possuir a sabedoria. Olhem a diferença. São pessoas que querem o bem da sabedoria. E o próprio termo sabedoria ali, sofia, veja bem, não é conhecimento. A filosofia contemporânea, ela é extremamente focada no conhecimento. Conhecimento é uma palavra bem diferente para os gregos, é episteme. Não é filoepisteme, é filosofia, porque tem a ver com a sabedoria. A sabedoria tem a ver com uma postura prática, né? Então, na sua origem, a filosofia tem muito mais a ver com aquilo que a gente chama hoje de filosofar, ou ainda de atitude filosófica, atitude de questionar, de fazer as perguntas certas, não exatamente poderosas, mas as perguntas certas, né? Para ajudar a resolver problemas, ou mesmo até descobrir problemas. Uma das funções da filosofia é fazer perguntas que ninguém faria. Numa situação que está funcionando perfeitamente bem, está tudo certo, o filósofo vai lá e mete os porquês. Então a filosofia também descobre problemas que estão invisíveis se tu não entrar no campo da crítica. Então, vamos dizer assim, a filosofia é o amor à sabedoria, o filósofo, a filósofa é o friend zone da sabedoria, né? É aquele que está no friend zone da sabedoria. É alguém que adora a sabedoria, busca a sabedoria, quer pessoas mais sábias, mas tem a certeza que não vai conseguir possuir a sabedoria, porque a sabedoria não pode ser possuída por ninguém. A sabedoria tem que ser uma busca de todos, uma busca da humanidade como um todo. E aí a gente chega no Sócrates. Sócrates contava uma história que ele usava em vários sentidos. Essa história poderia explicar várias coisas, ele usava ao longo da vida em diversas situações, mas a corriqueira ele usava para explicar o que era filosofia. Essa história é o mito da caverna. Caso alguém não saiba nada de filosofia e está perguntando, mas por que eu vi que o mito da caverna é de Platão? Porque está escrito num livro de Platão. Sócrates não escreveu nenhum livro. Ele dizia que quando tu escreve, o texto fica lá indefeso e depois as pessoas leem e distorcem o que tu falou. Então o Sócrates queria uma filosofia viva, falada, discutida sempre, mas ainda bem que o Platão, certo dia, resolveu escrever as histórias de Sócrates, porque senão a gente nunca teria ouvido falar de Sócrates, essa é a verdade, né? Em 2.300 anos, as falas dele já teriam sido perdidas. Então o Platão escreveu e está lá no livro do Platão, o mito da caverna, que era uma história que o Sócrates contava, tá? Nessa história tem isso aí tudo de, vamos dizer assim, da friend zone, da sabedoria, da filosofia. Por quê? Contando de uma forma bem abreviada. Imaginem prisioneiros numa caverna, que nasceram e viveram a vida toda acorrentados, de tal forma que eles não poderiam olhar nem para si mesmo, nem para os outros. Eles só conseguiam olhar sombras na parede. Então, com o passar dos anos, para eles, tudo que existia no mundo era sombras na parede. As sombras na parede eram reais. E ali eles viviam. De repente, um desses prisioneiros se solta. A primeira coisa que ele se sente não é liberdade, né? Felicidade é dor, porque afinal ele nunca se movimentou. Então, se soltar, ele se sente dor e ele sai se debatendo. Ele não consegue enxergar, porque só viu sombras. E ele sai da caverna. E aí conhece a verdade que está lá fora. E essa simbologia é muito importante no contexto socrático. Na época do Sócrates, a filosofia de 200 anos antes, lá do Tales de Mileto, ela estava meio em descrédito. E quem estava dominando eram os sofistas, que diziam que a verdade era o discurso mais potente. Que aquele que conseguisse convencer os outros que estava certo, estava certo. Então, tu não precisava buscar uma verdade objetiva, a verdade estava dentro de ti,
e o discurso poderoso garantiria ela. Era isso que os sofistas diziam. Aliás, tem muita gente dizendo isso aí hoje em dia, né? E propondo remédios para o Covid que parecem piada, né? Tipo ozônio por trás e outras coisas do tipo, né? Então veja que o pensamento sofístico ele vive por aí até hoje. Mas naquela época a filosofia estava podendo acabar e o Sócrates vem e traz. A verdade está lá fora. A verdade, na verdade, não é nem as coisas fora da caverna. A verdade é o sol, inatingível. Porém, tudo aquilo que a verdade ilumina é o conhecimento, que é o mais próximo que o ser humano, esse friend zone do conhecimento, pode chegar. Aí, o Sócrates diz que não basta o filósofo sair da caverna, ele tem que voltar para tentar convencer aqueles que lá estão dentro. Por quê? Porque senão ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz ao saber que aqueles que conviveram com a vida toda com ele estão afundados na mentira, na fake news, no discurso de ódio. Ele quer mudar essa realidade. Ele precisa mudar essa realidade. E aí, de certa forma, vem o terceiro ponto da filosofia. Então, o primeiro é o amor à sabedoria. O terceiro é a busca pela verdade, mesmo sabendo que essa verdade ela é objetiva, externa a nós e que a gente nunca vai possuir ela. E o terceiro, então, por que eu vou buscar a verdade se eu nunca vou ter a verdade? Porque isso vai te fazer feliz. E essa busca pela felicidade, os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia. E aí vários pensadores vão trilhar os seus caminhos para a felicidade. O Luan ali está falando do Aristóteles. O Aristóteles tem um caminho maravilhoso, né? Que passa por tu pegar as virtudes que tu tem em ato e transformá-las em potência. Né? Aristóteles, para a felicidade, tu pega as virtudes que tu tem em ato e tu transforma em potência. E assim tu vem a exercer o teu máximo potencial na sociedade. Mas se tu fizer isso sozinho, o Aristóteles diz que tu ainda não vai ser feliz, tu vai ser feliz se fizer com amigos. Epicuro, que também dizia da importância de ter os amigos para com quem compartilhar, traz uma receita mais simples. Ele diz, olha, se tu enlouquecer querendo transformar as tuas virtudes de ato em potência, tu não vai ser feliz. Então, para tu ser feliz, além dos amigos, tu tem que buscar não ter a tua mente, não ter o teu corpo perturbado com dor. Ataraxia e aponia são os termos. Ou, traduzindo para uma linguagem mais simples possível, né? Ficar de boa. Tu tem que ficar de boa para ser feliz. E essa busca pela felicidade, a eudaimonia dos gregos, é o que vai dar início ao campo de estudo da ética. Então, a própria ética é um estudo sobre a felicidade, só que mais amplo, né? Mais universal. Aí, de certa forma, que já introduzindo as próximas questões, talvez é onde comece a morar as principais diferenças entre o coaching e a filosofia. A filosofia, ao longo desses anos, ela vem se estabelecendo com questões universais, perguntas universais, problemas universais e, no limite, respostas universais, né? Não tanto singulares, não tanto subjetivas, não tanto particulares. A filosofia não despreza o subjetivo, muito pelo contrário, ela valoriza demais, inclusive a própria singularidade. Mas, veja bem, se a gente volta lá no amor à sabedoria, a gente percebe que na raiz da filosofia há um despreendimento, vamos dizer assim, do subjetivismo. Veja bem, o filósofo é um amigo da sabedoria e não um possuidor da sabedoria. O filósofo se desprende das suas correntes e sai da caverna para buscar uma verdade que não está na caverna, está lá fora. Ele se desprende de si mesmo. Ele sai da caixinha, ele sai da caverna, ele sai da zona de conforto. E se não fizer isso, não filosofa. Enquanto tu fica reafirmando aquilo que tu acredita, aquilo que tu pensa,
enquanto tu fica reafirmando as tuas crenças, esse é o termo que a gente vem usando na filosofia há 2000 anos, tu não tá filosofando. Tu começa a filosofar quando tu abandona tuas crenças. Eu sempre digo para meus alunos, tu não precisa jogar tuas crenças fora, porque tuas crenças podem estar certas. Então não joga tuas crenças fora, mas para filosofar, tu vai pegar tuas crenças e vai deixar guardadinha na gaveta. E aí tu vai começar uma pesquisa exterior, né? Tu vai buscar quem já falou sobre aquilo, os artigos científicos, os livros, as grandes teorias, o que foi comprovado, o que foi desmentido, e assim por diante, né? Tu vai trilhando o teu caminho dialético até tu descobrir a verdade. Não. Até tu descobrir o conhecimento daquilo, que, como eu disse, é o mais próximo da verdade. E por que a filosofia não chega à verdade, então? Não, porque a verdade ela é metafísica, né? Ela é objetiva, ela não pode ser subjetivada. Porém, o conhecimento, que na filosofia a gente diz que é crença verdadeira justificada, é onde tu pode chegar através da filosofia e ciência. Qual é a limitação do conhecimento? O tempo e o espaço. Todo conhecimento humano está limitado ao tempo e espaço, tá? Então, por exemplo, aquilo que sabemos hoje, por exemplo, sobre por que chove. E olha, sabemos bastante, a previsão do tempo é relativamente precisa se a gente comparar com 2000 anos atrás, tá? Mas toda essa ciência que a gente tem sobre a chuva hoje, ela está limitada aqui e agora. Daqui a 1000 anos, talvez as pessoas deem risada de como a gente fazia a previsão do tempo nos dias de hoje. E assim é a mesma coisa sobre doenças, sobre matemática, sobre computadores, sobre inteligência artificial, sobre política, etc, etc e etc. Então, onde que a filosofia e a ciência pode chegar? No conhecimento. Esse conhecimento é do indivíduo? Não, esse conhecimento é da humanidade. Então, para finalizar essa primeira parte, eu diria que o seguinte: a filosofia, junto com todas as ciências que delas brotaram, elas têm um desapego do desenvolvimento subjetivo e um grande apreço pelo desenvolvimento da humanidade como um todo. Então ela busca desenvolver a humanidade como um todo. Mesmo que até os indivíduos se percam nesse caminho, a gente nem sabe mais de onde veio aquela teoria, mas o importante é a gente desenvolver aquela teoria para fazer a humanidade desenvolver como um todo. E nisso, de certa forma, as ciências têm até mais êxito que a filosofia. A filosofia ainda é muito individualista, geralmente os livros de filosofia é uma pessoa só que assina, né? Enquanto os trabalhos científicos são assinados por departamentos universitários inteiros. Por exemplo, né, agora está sendo feita a vacina do Covid, por exemplo, de Oxford. Ninguém fala que é a vacina do Zé Pereira de Oxford. Não, é a vacina é o Centro Acadêmico de Oxford que está fazendo. São os laboratórios da Pfizer, são os laboratórios da Universidade Pública de Moscou, da Universidade de Xangai. Né? Então a ciência, de certa forma, tem esse desapego em relação ao subjetivo até superior à da filosofia, mas na sua raiz, né? Lembrando que se a gente fizesse assim, tem várias imagens, né? Assim, para relação filosofia e ciência. A que eu mais gosto é a da árvore, né? A filosofia é o quê do conhecimento? Ela é a semente, que muitas vezes a gente nem vê mais. A gente vê uma árvore enorme, né? Quem é que já viu uma semente de eucalipto aqui? Quem é que já viu Bom, a de pinheiro a gente vê bastante por causa da pinha, mas é aquela coisa minúscula e pode virar uma árvore enorme, né? Então a filosofia, de certa forma, é o cerne, a semente. Todos os galhos, raízes, tronco, frutos, né, são as ciências que estão por aí desenvolvendo e levando aquela mesma mensagem lá de Tales de Mileto, né? E Sócrates, o amor à sabedoria, a verdade que está lá fora, a crença verdadeira justificada e a própria busca à felicidade, né? Toda pesquisa... Por que dá para ser feliz com esse Covid aí? Não, né? Então a gente precisa ter uma vacina para acabar com ele e assim trazer a felicidade aí para a nossa vida
para a nossa humanidade. Que relações, semelhanças e diferenças aí tu consegue fazer da filosofia e do coaching? Esse pouquinho aqui que a gente está vendo. Bom, eu fiz algumas anotações, né? É sempre um prazer te escutar, é sempre uma aula. Eu sou apaixonada por filosofia, sempre fui, mas claro, não sou conhecedora a fundo, né? Mas sempre respeitei muito a filosofia para que a gente realmente se desenvolva, não somente enquanto humanidade, mas enquanto ser humano. Eu digo, por que eu digo isso já trazendo para o coaching, né? A questão da humanidade, que é hoje o grande discurso, vamos dizer assim, o grande mote da filosofia. Aí a gente pensa na questão da subjetividade trabalhada e desenvolvida aí dentro dos processos de coaching, né? Antes de eu conseguir viver em grupo, antes de conseguir construir eticamente uma humanidade, eu preciso compreender o meu papel nesse coletivo. E para eu conseguir compreender esse meu papel no coletivo, eu preciso me compreender e também nessa relação tempo e espaço. Porque quando a gente trabalha com a questão do coaching, né, do processo de coaching, não é como se ele terminasse ali nas suas 13 sessões, vamos supor, né? Não termina ali, porque há uma evolução desse indivíduo. E há muitas vezes ou a eliminação de algumas crenças que nós chamamos de limitantes, né? Crenças limitantes, aquelas crenças que te seguram, que impedem o teu desenvolvimento, como também, ou eliminá-las ou lapidá-las. Não no sentido, não vamos colocar essas crenças, porque como tu disseste, né, muitas vezes nós precisamos dessas crenças até para termos limites na própria relação com o outro. Então, muitas vezes a gente precisa carregar alguma delas conosco, mas aí lapidada, melhor compreendida e melhor processada na minha condução do dia a dia, na minha condução com a relação com o outro. Então, pensa-se sim na humanidade, mas pensa-se como resultado de um processo de autoconhecimento para gerar melhores relações. Um melhor conhecimento dos meus limites, das minhas fraquezas, das minhas potencialidades, até para compreender o outro que muitas vezes não tem os mesmos potenciais que eu, mas tem outros que podem ser somados ao meu e assim irmos mais longe. Então, vejo sim ainda uma caminhada, vamos dizer, mais singela nesse sentido, né, da humanidade, mas que tem um reflexo nessa caminhada de passos lentos e individuais, vamos dizer assim, subjetivos, uma caminhada muito sólida, muito mais segura para manutenção, vamos dizer assim, da ética dentro dessa humanidade. Então, foram algumas percepções assim que eu notei a partir da tua fala, né? Porque o coaching, ele traz a ideia do desenvolvimento, né? Até tem algumas escolas que trazem a ideia da transformação. Eu, particularmente, não gosto muito não é que eu não gosto, eu me sinto um pouco incomodada com a expressão transformação. E aí eu vou dizer qual é aí o pensamento da coach Elisa, né, que não é da grande maioria. Eu opto muito mais pelo desenvolvimento do que pela transformação, porque a ideia de transformação, ela me traz um conceito, um princípio de que muitas vezes na transformação eu anulo a minha forma anterior, eu anulo a minha bagagem anterior, né? Aí poderias me dizer, não, mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas
vamos fazer uma analogia com a borboleta. A borboleta, ela passa por um processo de transformação, mas para todas as borboletas, esse processo de transformação é o mesmo. Então, será que é uma transformação ou é uma evolução dentro do período de vida dela? Aí, ok, nós discutiríamos a noite inteira a respeito se seria uma evolução ou uma transformação nesse caso. Mas aí, quando eu trago para o viés humano, aí eu vou dizer assim, foi transformado. O sujeito foi transformado pelo processo de coaching. O que significa e como eu interpreto essa transformação? É como se eu anulasse, vamos supor, a Elisa de antes, e é uma nova Elisa, e a bagagem dela. E tudo que ela aprendeu mesmo com os erros, com os acertos. Então, eu opto muito mais por trabalhar com a ideia de evolução. Então, eu estou melhorando o meu potencial, os meus potenciais. E esse potencial quer dizer, eu conheço melhor os meus limites, eu conheço melhor as minhas forças, eu conheço melhor a minha tolerância e a minha não tolerância nas relações, eu conheço melhor, muitas vezes, até por que o outro está reagindo, de que forma, muitas vezes, eu provoco essa reação no outro. Então, qual é o meu papel numa relação que não é muito boa? Então, de que forma eu estou contribuindo? Então, quando tu falas assim, que a filosofia hoje está mais focada na humanidade, isso me deixa muito feliz, Nós precisamos realmente focar muito mais na humanidade, e o nosso papel como educadores tem uma grande parcela nessa questão, Nós estamos muito preocupados, sim, com o indivíduo, com cada aluno que está ali, mas cada aluno tem um papel dentro de um grupo bem maior. Então, fico muito feliz com essa questão, mas eu digo que se nós não cuidarmos do indivíduo olhando para esse conjunto e olhando para si mesmo dentro deste conjunto, vendo o seu papel dentro desse conjunto, eu diria que a gente não diria que a gente não chegaria a uma humanidade realmente, fazendo jus à palavra, mas nós levaríamos muito mais tempo. É verdade. A humanidade, ela não é uma entidade separada dos seus indivíduos, Ela é uma entidade que só existe no momento que há os indivíduos convivendo juntos, Então, eu concordo aí contigo. E aí eu queria fazer algumas digressões sobre tudo isso, A primeira é voltar lá na Grécia Antiga de novo. A gente tem que estar toda hora voltando na Grécia Antiga para estar fazendo algumas reflexões sobre hoje em dia. Não é à toa que ela é considerada um dos berços da civilização. Não da humanidade. A humanidade, como a gente sabe, veio do sul da África. Mas na base da guerra, da morte e da política também, a nossa cultura ela muito passa por esses cidadãos e idiotas também gregos. E tinha ambos os casos lá, como hoje. Eles não eram uma sociedade imune a erros e etc. Em algumas coisas eles estavam bem avançados, até mais do que a gente hoje, porque a história não é linear, então muitas vezes ela tem retrocessos em alguns aspectos, porém, em outros eles eram muito mais atrasados do que hoje em dia. E aí, o que acontece? A religião grega, que depois ficou muito taxada aí como paganismo, mas a religião dos deuses gregos e etc. tinha a figura do oráculo, que geralmente era uma mulher, e aliás era um dos cargos mais importantes que as mulheres poderiam chegar na Grécia. Até porque, lembrando até a música lá do Chico Buarque, As Mulheres de Atena, as mulheres pouco ou quase nada podiam naquela Grécia Antiga. Tá aí uma das coisas que eles eram bem menos avançados. O oráculo, teoricamente, de acordo com o que dizia a religião, previa o futuro dos indivíduos gregos, certo? Porém, o Sócrates, muito esperto, muito afiado,
dizia, não, o oráculo não prevê futuro nenhum, o oráculo determina o futuro de vocês, seus babaca. Vocês vão lá no oráculo, o oráculo diz o que vocês vão ser e vocês começam a fazer tudo que o oráculo quer, e o oráculo está ligado ao governo, está ligado aos políticos, que a maioria é uns canastrão, que não sabem nada, são pior que o sofista, porque eles pagam o sofista para defender eles. Não estou falando que os políticos de hoje pagam youtubers para defender eles, mas eles fazem, mas deixa quieto, faz de conta que eu não falei. Mas é mais ou menos a mesma relação, para ficar bem entendível aí, bem próximo dos dias atuais. E aí, o Sócrates não foi no oráculo quando era adolescente, que é quando o cidadão grego realmente ia. E isso foi usado pelos sofistas, que estavam cansados de Sócrates derrubar eles, né? E disseram, olha lá, o Sócrates não foi no oráculo. Se ele vai lá no oráculo, o oráculo vai massacrar ele, vai acabar com ele. E aí o Sócrates vai no oráculo de Delfos, que era a mais famosa e poderosa de Atenas. E ele gosta muito, porque logo na entrada tem a frase conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. No português ela é bem estranha de falar, e no grego, como não, isso eu estou improvisando agora, eu não me lembro exatamente como é que é no grego, mas o conhece-te a ti mesmo. Então o Sócrates achou, não, isso aqui é filosofia, né? Porque está pressupondo que eu não conheço a mim mesmo. E a gente conhece a nós mesmos? Não. O que o Sócrates não gostava da ideia é que tu tem que conhecer a ti mesmo perguntando para outra pessoa, que era oráculo. Isso aí que ele não curtia muito. Daí tem o desenrolar dessa história, é a explosão do só sei que nada sei, né? O Sócrates chega lá e quando o oráculo pergunta quem tu és, ele responde Sócrates. E o que tu sabes? Ele diz só sei que nada sei. E a oráculo vai dizer, e por saber que nada sabe, és tu, Sócrates, o mais sábio de todos os homens de Atenas, pois é o único que está disposto a aprender. E, ou seja, o oráculo vai ratificar, vai assinar embaixo ali toda a filosofia que o Sócrates fazia na época, e ele ainda vem ainda mais engrandecido lá para Atenas. E o Sócrates, com base nisso, né, e tu falaste ali a maêutica são perguntas que a gente vai fazendo, né? E faz o porquê, e o porquê do porquê, e o porquê do porquê, como, porquê do porquê, porque como, porquê do porquê. O foco mais é no porquê, mas a filosofia também avança em alguns comos, né? Aí esses comos, conforme eles vão se estabelecendo, vão formando as ciências, né? Aquela árvore lá do conhecimento que eu falei anteriormente. A maiêutica, para quem não sabe, essa palavra é uma palavra do grego, ela até existe na língua portuguesa, mas depois ela foi substituída pela palavra parteira. Maiêutica significa parteira. Então é um método de parir as ideias, que o Sócrates, aliás, o Sócrates não usava esse termo. Foram os alunos do Sócrates que usaram esse termo para dizer assim, não, Sócrates é um maiêutico, ele é um parteiro de ideias. Ele não pega a ideia dele e enfia na tua cabeça. Ele faz nascer a ideia que já está dentro da tua cabeça. Então o Sócrates ele não vai chegar e ensinar o que ele sabe. Ele vai te fazer perguntas até o que está dentro de ti nasça. E isso tem tudo a ver ali com o coaching que tu falava. O que tem a ver também com o coaching é que o Sócrates dizia que uma vida não examinada é uma vida que não merece ser vivida. Ou ainda, que uma vida onde a gente não dedique o tempo para filosofar sobre a nossa própria vida é uma vida infeliz. Então, embora o filósofo vai estar preocupado, discutindo, debatendo os grandes temas da vida, da política, do universo, da metafísica, para ser feliz, ele precisa também refletir sobre a sua própria vida. Perguntar os porquês dos porquês que ele tem feito ou não tem feito. Os comos, os podia ser melhor, o que eu posso fazer diferente, e assim, né, se aperfeiçoando. Nesse caminho, muito próximo do coaching, como tu falaste.
Porém, talvez a diferença que eu notei é que nem tu falaste ali, sair de A e ir para o B. Eu não me lembro como essa questão de estabelecer objetivos. Ela realmente não faz parte da filosofia. Os métodos filosóficos, e aí a gente pode pensar o próprio Descartes, né, das meditações, etc., eles estão muito perguntados assim, aquilo do filosofar, a busca da sabedoria, onde ela estiver. Então eu vou perguntando os porquês, dos porquês, dos porquês, e vou seguindo os rumos que esses porquês forem me levando. Eu não estabeleço um objetivo para ser atingido. Eu vou no caminho que os porquês vão me levando, né? Eu acho que aí mora um pouco a diferença. Por quê? Porque o que tu falaste ali do Timo, né? Timo Geller, isso? O nome Timo Geller. O coaching nasce como um método, como uma metodologia. E a filosofia, não. Ela nasce como um tipo de conhecimento que permite vários métodos. E, aliás, por exemplo, os pensadores, como o próprio Descartes, que tentou estabelecer um método único para a filosofia, fracassaram nesse ponto. Eles criaram um método, mas não o método para a filosofia. Então, a gente pode colocar outros métodos na filosofia, talvez até o próprio do coaching, vamos dizer assim. Por que não? Né? Então, há similitudes, há as diferenças que vão resultar no Aristóteles, né? O Luan aqui sabe muito de Aristóteles, que depois, lá na Ética Nicômaco do Aristóteles, o Aristóteles evolui aquele conhece-te a ti mesmo para algo assim muito mais saboroso, que é o torna-te o que tu és. Né? Torna-te o que tu és. Porque o Aristóteles, talvez nesse sentido, o coaching também se aproxime muito mais de Aristóteles do que de Sócrates. Aristóteles acreditava que tudo que tu pode vir a se tornar, tudo aquilo que tu tem potência para se tornar em ato, né, já está dentro de ti a priori. E conforme as condições exteriores, né, que ali no coaching chama de interferência, conforme as condições interiores e as tuas questões interiores, elas vão se tornar em ato ou não vão se tornar em ato. Né? O que o Aristóteles diz que para tu ser feliz, tu tem que pegar aquelas coisas que são boas para a sociedade, no caso para a polis ateniense, né? Tu tem que buscar transformar em ato. Só que, por exemplo, aí ele dá um salto metafísico, aí não entra um método para isso. Então, de certa forma, o que o coaching faz é preencher essa lacuna e estabelecer um método, uma forma, uma fórmula. O filósofo odeia fazer isso. Eu me lembro do Kant. Daí todo mundo, tu entra numa pós-graduação e fala Kant, alguém levanta, aponta para tua cara e diz, é um formalista, como se isso fosse uma ofensa. Então, assim, a filosofia evita fórmulas, né? Tu vê poucas fórmulas. Tem as fórmulas da lógica, né, obviamente, mas outras fórmulas, no geral, são difíceis. E aqui o Timo Geller traz uma fórmula para preencher uma lacuna, de certa forma, que o próprio Sócrates, o próprio Aristóteles já tinham levantado essa bola para cima, né? Que essa fórmula aqui de performance é igual ao potencial menos a interferência, né? O que, de certa forma, pensando aí no Aristóteles, o Timo propõe no coaching é o seguinte: esses fatores externos, que ele chama de interferência, como tu diminui eles? Por isso que tem aquele menos ali, é isso? Então, como tu diminui esses fatores externos para transformar em ato o que tu tem em potência? E aí vai um processo de treinamento e aperfeiçoamento individual, tá? Em que aí, né, tá numa lacuna que a filosofia deixou. Então, realmente, não é filosofia. No momento que tu começa esse processo do coaching, da coachee, o que tu tá fazendo ali é coaching, não é filosofia. Tem filosofia por trás, mas não é filosofia, é coaching, é uma coisa diferente. Mas aí uma crença minha, porque é só uma crença, é uma hipótese, não tenho como saber, né? Acho que se todo mundo buscasse isso, e buscasse seguindo regras morais kantianas, já o Kant é o homenzinho das fórmulas, então dá para encaixar aqui. O Kant lá no imperativo categórico, ele vai dizer que algo para ser ético, né, tem que ser universal. Ou seja, se todo mundo fizer aquilo ali, ninguém pode se dar mal, todo mundo tem que se dar bem,
né? Então, se a gente jogar essa regra lá no coaching, se a gente pega outra regra do Kant, que ele dizia assim, nenhum ser humano pode ser usado como um meio para um fim, né? Todo ser humano tem que ser visto como um fim em si mesmo. Joga essas formulazinhas lá no coaching. Então, se tu aliar, por exemplo, uma ética kantiana a um aperfeiçoamento individual de coaching, e todas as pessoas praticassem isso, eu não tenho dúvida que o mundo seria um lugar muito melhor. Daí, para deixar aquela sementinha da dúvida, o problema que eu vejo assim em algumas divulgações do coaching, etc., é que o coaching ele tem sido usado por alguns, e daí tu pode dizer se tu concorda comigo ou não, é a minha visão de filósofo. O coaching tem usado por alguns, tá? Só pensando na questão do dinheiro, só pensando na questão do capitalismo, né? O que tu tem que fazer hoje para tu estar ganhando 3 vezes mais daqui a 5 anos. E uns falam isso mesmo. Onde tu quer estar daqui a 5 anos? E o que tu tem feito para chegar lá? Eu vou te ensinar um jeito de tu ganhar 3 vezes mais daqui a 5 anos. Né? E aí já vê aquelas multidões, aquelas massas. Então, na verdade, o coaching poderia ser brilhante para o desenvolvimento da humanidade, hoje está muito focado para o desenvolvimento do capitalismo. Que agora, mesmo com a Covid, a gente está vendo que tem sérias limitações para resolver os problemas da humanidade. Né? E o que é melhor? É socialismo, é comunismo, etc. Eu não sei, queria eu saber. Mas eu sei que o que aí está não é o melhor. E gera lacunas, gera desigualdade, e gera assim, o coaching, um monte de sujeito, um querendo subir pela cabeça do outro para chegar no alto da montanha, sabe? Um puxando o coleguinha da frente para tentar subir, e essa competição desvairada que leva à depressão, ao suicídio, né, à criminalidade e assim por diante, né? Então, embora eu veja o coaching como uma ferramenta, um método, uma fórmula bem interessante para a própria filosofia, ao mesmo tempo ele se afasta por algumas interpretações que são possíveis, elas não são impossíveis, essas interpretações não vêm do nada, eu posso sim usar o coaching para isso, para desenvolver financeiramente uma pessoa e tal. Porém, o foco eu vejo que talvez para o grande público está muito ligado nisso, e isso não é tão legal assim não, na minha opinião. Quando tu falas da questão dos porquês, né, aí eu vejo uma diferença no coaching, porque o coaching ele não trabalha com os porquês. Tá? Por que ele não trabalha com a ideia dos porquês? Não quer dizer que eu não possa fazer lá pelas tantas, como coaching, ao meu coaching, uma pergunta com o porquê. Mas desde que eu tenha cuidado desse porquê não te levar lá para a causa. Porque muitas vezes a causa é assunto para terapia. Tá? E o coaching ele não é um processo terapêutico. Tá? Ele é um processo de potencialização buscando evolução. Evolução no sentido de carruagem, né? Para atingir esse ponto desejado, que muitas vezes pode estar bem esclarecido, bem definido lá no início, como ele pode ir se lapidando, como eu já havia falado. Tá? Aí, tu falaste também a respeito de fórmulas, tá? Tem uma grande questão aí. Embora o coaching seja método, embora nós tenhamos realmente muitas escolas que vendam bem nesse perfil que tu falaste, né? Enriqueça. E aí o que está acontecendo, eu acho extremamente perigoso e alerto. Se eu vendo dessa forma, tanto formações em coaching quanto o processo de coaching, eu estou colocando o meu ponto B ou um ponto B desejável por um grupo social, enfim, naquela pessoa, naquele indivíduo. E aí está o grande erro, e eu diria assim, está matando a essência daquilo que eu, pelo menos, entendo como coaching. Né? Porque se coaching é propiciar ao seu coachee, ao sujeito que está ali solicitando esse processo contigo, essa caminhada contigo, construção do ponto B, a construção do ponto B é dele, não é de uma sociedade, não é do profissional,
é dele. E aí está, como tu disseste, muitas vezes o suicídio e tal, porque ele está comprando um ponto B. E aquilo não gera felicidade nele. Aquilo não gera o resultado do processo de autoconhecimento dele, porque ele nem fez o processo de autoconhecimento para ver se realmente aquela noção de ganhar dinheiro realmente trará felicidade para ele. Então, é um grande problema realmente que eu vejo. Tá? E existem escolas, sim, e existem discursos aí aproveitando o nome do coaching para vender essas ideias, tá? Lucrarem com essas ideias. O coaching, quando a gente fala em ponto B, a gente não está falando tanto dessa fórmula fechada, pelo menos eu não trabalho assim com essa fórmula fechada, porque na realidade esse ponto B é um planejamento do indivíduo, né? E tem que ser dele mesmo. Se não for dele, não funciona. Então eu não estou mascarando um processo de coaching, certo? As questões também de, quando tu falas assim de fórmulas, né? Eu diria que essa leitura e essa adaptação, ela diferencia muito um profissional A de um profissional B, de um profissional C. Porque quando eu trabalho com a ideia de fórmula, né, e direcionando a vida e ao desejo e autoconhecimento de um indivíduo, eu, de certa forma, estou desrespeitando esse indivíduo. Por que eu digo isso? Porque eu estou indo de forma mecânica trabalhar com algo que não é mecânico, com algo que é extremamente complexo, que é o indivíduo. Então, se eu pressupor que o meu profissionalismo e que a qualidade do meu trabalho como coaching está atrelado a uma fórmula, a um ritual, né, de processo, eu estou assim, vamos dizer, fazendo tudo menos processo de coaching, no meu entender. Tá? Então, eu tenho sim que ouvir o meu coaching, eu tenho que ter a escuta ativa. Então, são vários exercícios, são vários processos de autoconhecimento que o profissional de coaching tem que passar antes para ele chegar à maturidade de se intitular coach. Então, tem que ter uma escuta ativa, tem que ter, se despir de julgamentos, algo extremamente difícil, porque nós, seres humanos, nós somos naturalmente julgadores, né? Até para, eu diria que esse julgamento, ele até é uma condição do próprio convívio. Para a gente se relacionar, a gente acaba fazendo uma leitura do outro, né? Para eu dizer, bom, o que eu vou falar para o Fábio, o que o Fábio sabe, o que o Fábio não sabe, para eu poder me comunicar com ele. Não deixa de ser um julgamento, certo? É aquilo que a gente entende como leitura do nosso interlocutor. Então, eu faço essa leitura do meu interlocutor para saber que tipo de discurso eu posso organizar para me relacionar num processo de comunicação com o Fábio. Mas temos que ter cuidado com os limites desse julgamento, com os limites dessa leitura, né? Até que ponto eu estou fazendo uma avaliação do meu interlocutor para conseguir entrar num processo que nós chamamos de rapport, que é a sintonia com o outro, né? Que é a questão da energia com o outro, e até que ponto eu estou me impondo para esse sujeito. Então, quando a gente fala de fórmulas, eu não acredito, embora o coaching realmente ele esteja mais distante da filosofia, e eu não acredito até que o coaching queira um dia ser filosofia, né, porque ele tem o seu mote na filosofia, na psicologia, porque são questões comportamentais, né? Mas tem sim a filosofia como o seu grande alicerce, vamos dizer assim. Mas compreendo sim que o coaching ele se distancia um pouco nessa questão, porque ele precisa um pouco mais de entendimento de um processo, né? Então ele se apega um pouco mais a esse entendimento de um processo, mas eu volto a dizer, para sermos bons profissionais nessa área, fórmula
e se apegar a uma fórmula, aí o profissional está fadado ao fracasso. Né? A gente tem que ter entendimento de um início, meio e fim de um processo, né? Mas não trazendo outras pequenas fórmulas para dentro como caminhada e encontro, né? Para ir ao encontro desse resultado. Aí não. Então, são questões aí que eu observei, né? Então, voltando a falar o porquê não é muito trabalhado no coaching, tá? Porque ele pressupõe terapia, ele pressupõe buscar as causas de um determinado comportamento, não que muitas vezes não seja necessário, certo? Mas dependendo do grau de influência, vamos dizer assim, que essa causa tenha no presente e de que forma ela muitas vezes vai impedir o alcance desse objetivo, desse ponto B do sujeito, muitas vezes, dependendo do nível, tem sim que se buscar um apoio terapêutico, né, que daí não cabe ao profissional do processo de coaching. Não, eu acho que, assim, voltando à primeira fala lá que tu falou, né, que o ser humano ele é complexo, né? Então, eu acho que se distanciar, se afastar da filosofia, da psicologia, não é um problema. Na verdade, é uma virtude, porque está ajudando a desenvolver uma outra área do ser humano, né? Por exemplo, tu quer se desenvolver plenamente. Olha, tu vai precisar se desenvolver socialmente, economicamente, intelectualmente, psicologicamente, fisicamente. E se a pessoa tem condição de buscar todos esses profissionais aí, eu acho que é legal, porque faz parte do processo de autoconhecimento dessa pessoa. Talvez, assim, até lembrando lá atrás, já que eu citei o Aristóteles, por exemplo, ele citava o método do Aristóteles, a peripatética, que era o quê? Era filosofar e a aula de filosofia caminhando. Né? E contam aí que, em média, eles caminhavam uns 10 quilômetros nas aulas de Aristóteles. Ou seja, se caminhava, assim, umas 8 horas, assim, nas aulas de Aristóteles. E isso, uma das justificativas era trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, o que o profissional faz? Talvez ele faça um curso, uma graduação, uma pós-graduação de manhã, ele vai na academia de tarde, né? Então, por quê? Tem um desenvolvimento, tem toda uma ciência que se desenvolveu nova ali, que é a educação física, e ele vai buscar esse profissional para treinar o seu corpo, enquanto a sua mente ele busca na outra academia, que é a universidade, desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa ela pode ter algum problema, com algum trauma, alguma questão que ficou no seu psicológico, ele vai buscar o psicólogo. Mas talvez essa pessoa também queira se desenvolver, né, socialmente, no sentido que o coaching propõe, e ela procura o coaching e assim vai, né? Então, eu acho que essa diferença não é um problema. Essa diferença, na verdade, pode ser uma virtude, né? Uma virtude de o coaching se estabelecer, quem sabe como método, quem sabe como ciência, não sei qual vai ser o rumo que ele vai traçar, né? Veja bem que a própria psicologia, muita gente ainda torce o nariz, especialmente a análise, né? A análise, em especial, é questionada ainda por muita gente, até na academia, já é um método estabelecido há tantos anos, né? Então, eu acho que as coisas podem aí se acertar mais para frente. Se filósofos lá na antiguidade, né, nas ágoras gregas, ou depois, né, nos monastérios medievais, se eles se aproximavam com o coaching. Minha opinião, são coisas diferentes, mas eles ajudaram, sim, no desenvolvimento de seus pupilos, né? Se tu só pegar os clássicos, né? Platão foi aluno de Sócrates e foi professor de Aristóteles, né? Ou seja, Platão, vamos dizer assim, teve seu desenvolvimento a partir de Sócrates, ajudou a desenvolver Aristóteles, então forma uma cadeia, né? Sócrates ajudou a desenvolver Platão, ajudou a desenvolver Aristóteles, e assim vai. Aristóteles ajudou a desenvolver Alexandre o Grande, né? Então assim vai
gerações, vamos dizer assim, de pensadores. Isso até hoje em dia é assim. Pegar o exemplo daquilo que eu estudo, aqui o Adorno em cima da minha cabeça. Apontei para o Kant, né, porque é invertida a imagem, o Adorno aqui na minha cabeça. A escola de Frankfurt. Teve a primeira geração da escola de Frankfurt, que é Adorno e Horkheimer. Daí tu tem a segunda geração, que é o Habermas. Daí tu tem a terceira, o Axel Honneth. E agora tu já está indo para uma quarta, né, com o Rainer Forrest. Então, por exemplo, assim, tem essa questão do ensinar, de aperfeiçoar o pupilo, né, embora a filosofia se foca muito mais nessa questão, assim, não de como que o pupilo se desenvolve, mas o que o pupilo desenvolve de conhecimento para ser deixado para a humanidade. A filosofia sempre tem esse foco. O foco não é desenvolver o pupilo, é o passar meu conhecimento para o pupilo, e o pupilo pega aquele conhecimento, desenvolve mais um pouco e passa para o outro, né, e vai desenvolvendo o conhecimento. Mas no meio do caminho desenvolve o pupilo também. Então eu acho que, né, essa relação que eu faço são coisas diferentes, mas tem um pouquinho, sempre tem um pouquinho de coaching ali nos filósofos. É assim que eu penso. O que tu pensa, Elisa? Não, exatamente. O objetivo é diferente, né? A filosofia, ela está fazendo ciência humana, né? A ciência do conhecimento, mas é ciência. E essa ciência, ela vai passando, vai se transformando, mas os indivíduos estão ali a serviço dela, né? O movimento é a ciência, chamada filosofia. O coaching, ele não tem a ideia de transmissão desse conhecimento de indivíduos para indivíduos, mas de desenvolvimento do próprio indivíduo e naquilo que ele deseja, certo? Naquele objetivo que ele tem, que é extremamente desenhado, que é extremamente palpável por ele, né? Então, tem uma ligação muito mais comportamental, que daí eu diria assim, tá, mas não respinga nos outros? Sim, respinga nos outros, respinga em todos que se relacionam com aquele indivíduo que passou pelo processo, mas não é o conhecimento, né? Não fica aquele conhecimento registrado que vai sendo lapidado, discutido, retificado, ratificado, não, ele passa por um processo evolutivo diferente. Mas que nem assim, eu faço lives desde 2018. E digo assim, a tecnologia aumentou brutamente nesse período agora, porque a live se tornou parte das nossas vidas. Antes era algo muito distante, pelo menos aqui no Brasil, porque a qualidade da nossa internet continua não sendo boa para live, né? Tu mesmo ali teve que mudar de sala e etc. para ficar razoavelmente, mas em outros países as lives já estavam voando. Daí, por tudo que aconteceu, as lives agora ficaram, né, se tornaram parte da nossa vida, e eu acho que chegaram para ficar. No meu caso, né, da minha página, Filosofia Hoje, aliás, quem está assistindo e não curtiu a página, curte, que tem live toda a semana. O Alexandre traz uma questão específica aqui para ti, uma pergunta para a Elisa. Você já ouviu falar de Henrique Amaral e sua proposta VAP, Vida em Alta Performance? Eu nunca ouvi falar. Eu não tenho certeza, mas é aquele que fala da questão justamente que o Fábio citou há pouco, de como melhorar financeiramente sua vida, conviva com 5 melhores, né, com pessoas que tu almejas ser, do espelhamento, a ideia do espelhamento. Se eu não me engano é ele, não tenho certeza, tá? Já ouvi falar, já li algumas coisas, se é porque eu para nomes eu sou péssima, mas se for esse sujeito, já li algumas coisas, até porque houve cursos dele com multidões no Rio, São Paulo, e eu fui ler para ver se eu traria alguma bagagem para mim, tá? Tenho escutado de muitas pessoas o nome dele, tá? Tenho ouvido muitos trazerem exemplos dentro
de trabalho, de reflexões até mesmo, do processo de coaching, não no processo de coaching, mas sempre de formações, lapidando e discutindo os movimentos do coaching do Brasil e fora do Brasil. E eu te digo assim que ainda não é o meu momento para aprofundar meus estudos em relação a esta ideia, tá? Por quê? Porque eu, como linguista, e tendo como essa questão do respeito à complexidade humana, e eu diria assim, vamos deixá-la como está, porque ela nos salva, certo? Não vamos tentar descomplicar o ser humano. Justamente quando a gente procura o autoconhecimento, a gente procura o autoconhecimento para melhorarmos as relações e nessas relações compreendermos que o outro é diferente da gente e que ele tem que ser diferente da gente e que bom que ele é diferente da gente. Tá? Então, quando a gente começa a compreender isso, fica mais fácil de se relacionar e até mais prazeroso, porque as surpresas que o outro nos causa, a gente não olha mais com olhos negativos, a gente começa a olhar com olhos positivos, né? Eu estou aprendendo algo. Então, eu vejo que ainda não é o meu momento de contato com essa linha, tá? Porque eu quero conhecer um pouquinho mais a respeito de alguns aproveitamentos. Eu digo aproveitamento não no sentido negativo, tá? Mas na utilização justamente de PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu primeiro fiz formação em coaching para depois fazer a formação em PNL. E digo por quê? Porque como eu sou mestre em linguística, eu estudei muito neurolinguística, né? E me assustava a ideia de programação. Como assim? Eu vou utilizar a neurolinguística, que é ciência, e eu vou utilizar esse conhecimento, é como se eu tenho uma arma e não aproveitasse bem essa arma. Tá? Uma arma que pode servir para o bem ou para o mal. E eu vou programar o outro. Eu achava muita petulância, tá? Traduzindo a minha sensação, e perigoso. Mas eu digo, bom, se eu vou criticar, se eu vou ter as minhas ressalvas, eu preciso entender mais, né? Então eu fui fazer a formação em Programação Neurolinguística. Fui surpreendida beneficamente, porque tive um instrutor extremamente ético, e eu fui muito sincera quando o primeiro dia de aula ele perguntava, né? No primeiro dia de formação ele perguntava qual era o objetivo de cada um. E eu fui bem franca, eu quero saber como a programação neurolinguística está sendo trabalhada, qual é o grau, vamos dizer assim, se a gente pode utilizar a expressão grau para a questão ética, né? Ou se é ou não se é, mas enfim. Em relação à programação neurolinguística. E porque como assim eu, sabedora desse conhecimento, né? Como se não o conhecimento não é meu, mas tendo essas informações, como é que eu vou querer programar alguém segundo os meus desejos, e não os desejos dele mesmo, né? E para minha felicidade, eu tive um instrutor extremamente ético, que passou justamente essa questão da responsabilidade, a questão do até mesmo quando faltamos com a ética, como o nosso cérebro nos protege. Então, o nosso cérebro mesmo complexo, ele é sábio, né? Então, como ele nos protege dessa programação perigosa, mas não nos protege 100%, infelizmente, por isso a gente vê tantos desastres aí sociais e éticos e tudo mais, né? Muito pela apelação e tudo mais, pela força do discurso. Mas eu digo, essa ciência, ela não faz mal se nós soubermos lidar com ela. E eu fui daí por último fazer então PNL para compreender um pouquinho mais. E ele utiliza muito mais PNL do que processo de coaching, tá? Então é muito mais programação neurolinguística, que o coaching também utiliza, tá? O coaching também trabalha com programação neurolinguística, mas não é neurolinguística, não é PNL, tá? Tem um outro
uma outra caminhada, vamos dizer assim. Depois a gente pode marcar um outro dia para falar então de PNL, de programação neurolinguística. E então a gente tem que ter essa distinção. Pode ser, acho que é uma boa live mais para frente a gente trazer esse conceito que também é interessante, que é muito falado. A programação neurolinguística ela é aproveitada também, ela é utilizada no coaching, mas não é, né? Ela se serve, mas não é programação neurolinguística. Eu não estou com um processo de coaching programando o meu coaching, certo? Eu vou utilizar quando ele precisa, muitas vezes, até eliminar uma crença limitante, uma crença que impede ele de evoluir, de atingir aquilo que ele tem interesse. E é muito rápido. A PNL, quando a gente utiliza ferramentas de PNL no processo de coaching, é assustadoramente rápido a mudança, a virada da chave. Eu me surpreendi, mesmo sendo mestre em linguística, todas as vezes em que eu precisei recorrer, né, a ferramentas de PNL, eu fiquei surpreendida assim, pela rapidez dos efeitos. Muito bacana. Eu sei que, assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu pouco via discutir essas questões e etc., mas eu vi já em muitos filmes, assim, americanos, a parte de programação neurolinguística como algo já mais antigo. Eu até me lembro, assim, um filme que eu vi mais recentemente, que é eu acho que é Fome de Poder, que é um filme do Netflix que ele conta a história do McDonald's, né? E justamente o cara que vai criar a McDonald's Company, não os irmãos que criaram o hambúrguer McDonald's, mas que vai transformar numa empresa, ele fica fazendo a programação neurolinguística e ele tem uns discos lá que ele acompanha, etc. e tal. Tem até, assim, filosoficamente uma pegada positivista, né? Assim, algo mais com T, alguma coisa do tipo. Então, acho que fica uma boa pedida para uma próxima live. Vou até dar uma estudada e ver justamente as relações com o positivismo, né? O positivismo, que eu sei que elas existem aí em relação à programação neurolinguística. E o Alexandre aqui, ele citou também, uma série, ele não disse em qual rede que tá, né? Que hoje em dia é isso, tem série que é Netflix, tem série que é Amazon, tem série que é Globoplay, tem série que é a HBO, né? Hoje em dia, né, tem 300 mil serviços de streaming. Essa série aí, Billions, que mostra uma psicóloga sendo uma coaching do pessoal mega investidor para justificar o comportamento e poder ficar mais rico. Tipo, ela faz o trabalho de psicologia, mas também o trabalho de coaching para os ricos ficar mais ricos, né? Será que... E, consequentemente, os pobres ficam mais pobres, provavelmente, né? Porque o dinheiro, ele sai... Todo o dinheiro que existe, ele vem do trabalho de um trabalhador, né? Se não tiver ninguém lá na ponta fazendo coisas, né, as empresas não rendem. É da Netflix. Fez propaganda, né, Alexandre? Que feio. Não, mas é bom para o pessoal saber, né? Porque cada serviço tem um monte de séries e às vezes a gente nem acha lá. Então não... eu já notei aqui. Mas só colocando pro Alexandre, o coaching, ele pode potencializar esse sujeito. Sim, ele pode, claro, não vai, o coach garante que eu vou ficar rico. Não, o coaching não garante nada. Quem tem que garantir é o coach frente a um propósito, tá? Então, como é que tu enxergas ficar rico? Como é que tu enxergas esse ponto D aí? Né, que cenário, enfim. Então, depois de lapidado isso, todas as ferramentas te levarão, porque daí serão avaliadas quais os impeditivos, quais as interferências para que tu construa esse cenário aí que tu enxergas como viável, como possível, né? Então, não é o coaching que te deixará rico, mas todo o processo de clareamento aí dessa caminhada.
Bom, eu digo assim que eu aprendi muito hoje, certo? Essa troca aí contigo foi mágica. Eu espero que eu tenha vários colegas coaches aqui para que aproveitem tanto quanto eu aproveitei. E me coloco à disposição caso alguém queira conversar mais a respeito, ou lembrei de uma outra questão, eu tenho curiosidade de saber um pouco mais, me coloco à disposição para trocar alguma ideia e informar aquilo que eu sei. Sou uma estudiosa, eu era uma desconfiada do processo de coaching em relação ao coaching. Inclusive, quando eu disse que eu faria formação, eu tenho um grande amigo, o Pablo Mendes, que é filósofo, e era meu colega na faculdade, infelizmente, mas felizmente para ele, porque ele está feliz, voltou para a terra dele, para Minas Gerais. E ele disse assim para mim, eu falei para ele, vou fazer a formação em coaching. E ele me olhou e disse assim, Elisa, tu és uma linguista, tu és uma cientista, como é que tu vais fazer uma formação em coaching? E eu cheguei e disse assim para ele, olha, eu sou linguista e o coaching, ele utiliza muitas das questões linguistas, né, da linguística. E eu preciso saber quais são os limites e eu preciso conhecer melhor até para dizer o que é, o que não é e até mesmo para criticar ou não. Então, eu preciso conhecer. E foi muito interessante que eu acabei falando isso para ele. E ele, não, tá ok e tal. Ele foi para aula, eu fui para minha aula. Daí, na hora do intervalo, na hora da saída, ele chegou e disse assim, tu passa o contato, porque eu acho que eu vou fazer essa formação contigo. E foi meu colega na formação. Fizemos minha primeira formação em coaching e ele foi meu colega. E foi muito interessante, porque muitas das questões ele me auxiliava com a filosofia, né, até fazendo esse caminho, assim, essa passagem, e foi extremamente proveitoso. Porque, como eu disse, eu tenho maior respeito pela filosofia, porque ela é a mãe de todas as ciências, né? Então, é inegável isso. Eu sempre digo e apresento, porque as pessoas não sabem muito o que é linguística, né? Então, eu estou assim num cenário mais desconhecido do que a própria filosofia. Então, eu sempre falo assim, sabem a filosofia? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Pois é, a linguística é a mãe de todas as ciências que dizem respeito à comunicação. Então, sempre que tu falares de comunicação em qualquer cenário, tem a linguística como raiz desse conhecimento. E então é um prazer enorme, aprendi muito, e eu digo que com as reflexões aprendi tanto também a respeito do próprio coaching, porque as reflexões vêm, né, os links são associados e a teia de informações ela vai realmente transformando em conhecimento mais apropriado. Então, muito obrigada a participação de todos. Elisa, eu que sou muito grato, tenho muita gratidão pela tua existência, pela tua presença mesmo que virtual. Eu acho que o que a gente produziu aqui é um conteúdo de qualidade, um conteúdo único, um conteúdo que esclareceu muitas dúvidas, um conteúdo que pode ainda ensinar muitas pessoas. Então, por isso eu peço, tanto para ti, para quem está assistindo, Josemar, Alexandre, Luan, Fernando, Fleck, e todos os demais que ainda estão assistindo e que ainda vão assistir, para que compartilhem esse conteúdo, né? Ele é um conteúdo que pode compartilhar no grupo da família, que pode compartilhar no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo da política. Tu pode compartilhar esse conteúdo em todo tipo de grupo, que ele vai ajudar as pessoas a pensarem, né, sobre essa questão do coaching, sobre a filosofia, sobre o que isso tem a ver com as suas vidas, se isso pode melhorar as suas vidas. E eu acho que, de certa medida, pode melhorar um pouquinho a vida de todo mundo que a gente acabou de fazer aqui. Então eu peço, é o mesmo link esse que vocês estão assistindo, por favor,
não deixem esse conteúdo morrer aqui. Compartilhem para que esse conteúdo viralize por aí, já que essa palavra não está boa de usar hoje em dia. Viralizar não está bom de usar. Que esse conteúdo se espalhe aí alegremente pela rede, tá? Então, gratidão também a todos vocês que assistiram. Obrigado, valeu. Até a próxima.